Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é motivo de alegria sempre recebermos este eco, essa ressonância dessa saudação vinda da igreja, partindo da liderança para a relação com a membresia. E é por isso que nos alegramos em mais uma segunda-feira, em mais um culto de doutrina, e aproveitamos também para cumprimentar, para saudar o internauta que interage conosco para mais um dia, para mais um culto de doutrina que com certeza nos será maravilhoso. Muito bem, nessa noite, Igreja do Senhor, nós vamos iniciar essa temática. A operação do erro não consumará a injustiça. A operação do erro, para ser bem redundante, para usarmos essa palavra consumará, que é corretíssima, a operação do erro não perpetrará a injustiça. A operação do erro não efetivará a injustiça. Então, esse texto mesmo que está posto, foi isso que foi passado, está fidedignamente posto, a operação do erro não consumará. Não vai consumar, não vai definir, não vai, portanto, fazer com que a injustiça reine, jamais. Então, nessa noite eu quero iniciar a palavra do Senhor lendo com a igreja, uma palavra muito conhecida que se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2. Então, nós vamos ler, e a igreja atentamente vai ouvir o internauta que nos acompanha, e daqui a pouco estaremos orando. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 7 até ao 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá por ocasião da sua manifestação, por ocasião da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pai Santo, justo Deus, obrigado pelo fato de nos reunires aqui. Obrigado pelo fato de seres entre nós o Supremo, o poderoso Senhor, o chefe sobre todos, que ligarás e desligarás aquilo que ligarmos e desligarmos na tua palavra. Obrigado pela delegação dos 5 minutos de oração. Obrigado pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. E agora também capacita-nos para que tenhamos, Pai, a mesma visão, a mesma desenvoltura desse ministério de louvor que já fez o reino do Senhor, já fez os céus aqui se revelarem para tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, amém. Eu leio apenas para iniciarmos essa doutrina que, obviamente, pedimos a maior atenção da igreja, para que você não saia absolutamente com nenhuma dúvida. Está aqui. Segundo aos Tessalonicenses 2:7. Eu leio só o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então, o mistério da iniquidade já opera, já age. O mistério é isso mesmo. É um mistério, é algo que Deus nos revelará, mas que aos espirituais ele dá em parte a revelação, para que entendamos que esse mistério da iniquidade já opera, ou seja, sempre operou, sempre operou. Então, queridos, o mistério da iniquidade já opera. A temática é: a operação do erro não consumará a injustiça. Então, esse mistério da iniquidade que já opera, qual é o objetivo principal dele? Sem que nós, em nenhum momento, tenhamos dúvida do que vamos falar. Qual é o principal objetivo dele? Perpetrar, consumar, consolidar e fazer valer a injustiça. Esse é o principal objetivo do mistério da iniquidade. Então ele já opera. Mas a Bíblia nos revela algo lindo, maravilhoso, e aguarda o mistério da iniquidade. Ele sabe que poucos dias lhe restam, ele sabe que será derrotado, mas ele espera. O que ele espera? Ou o que essa operação do erro que quer perpetrar, que quer consumar a injustiça, espera? O que ele aguarda? Que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o império da injustiça? Quem é que detém o império do erro, para que ele não arrase de vez com a nação, com as nações sobre as quais ele, o império do erro, a operação do erro opera? O que ele espera? Que seja afastado o Espírito Santo, que saia da face da terra o Espírito Santo, que agora, quando o termo agora, esse presente, ele é riquíssimo, ele é desde a fundação do mundo, que agora o detém. O verbo deter aí significa aquele que impõe a resistência. Qual é o organismo vivo na face da terra que detém o mistério da iniquidade? Obviamente, através do Espírito Santo. A igreja viva. Existe igreja morta, irmão, mas a igreja viva, praticante da palavra de Deus que está sobre a terra. Quando aquele que for e que detém a operação do erro for afastado, então a operação do erro vai o quê? Vingar, vai se estabelecer através do anticristo, que vai reinar. Alguém diria, mas pastor, e algumas pessoas até dizem, alguns grupos nacionais, pastor, isso ainda não é grande tribulação. Eu digo, você nem imagina o que é grande tribulação. Ela só será perpetrada, inaugurada com a saída do Espírito Santo e a sua igreja. Amém? Eu faço um parêntese, bem breve, para que você entenda. O que vamos falar, eu só peço, obviamente, que a pastora, claro, com sabedoria que lhe é peculiar, não coloque isso lá no pedestal, ela não vai colocar. Por isso que eu estou adiantando para que você segure. Um parêntese rápido. Igreja, o que eu vou falar é verídico, é veraz, é verdadeiro, por isso não tema. Não trema, que eu não citarei nomes. O desgoverno atual, ele tem gerado déficit. Ele tem gerado déficit. Vou resumir, dívidas públicas. Então, ele não gera superávit primário. O que é isso? Na metade do governo Temer e na totalidade do governo da vítima atual, houve um economista formado, PhD, Paulo Guedes, que conhecia a história e a história do liberalismo, que equacionou esse país. O Brasil tinha superávit primário. Estou falando de governo, tá? Falando com você que é nós, iniciativa privada. O que é superávit primário? Todo mundo vai entender. É quando o governo gera um recurso no caixa para pagar suas dívidas. Isso é superávit primário. Só que todos nós sabemos que o governo não gera dinheiro. Ele não tem poder de gerar dinheiro. Mas, pastor, por que a vítima do sistema? Porque num certo trecho de um governo passado, se teve um superávit, porque eles conseguiam apenas desvincular uma verba para o caixa,
pagavam-se as dívidas, os déficits, a dívida pública, e o governo continuava. Hoje em dia não. Hoje não tem superávit, ou seja, o governo não tem dinheiro, está liso. E o que ele faz? Gera dívida, gera dívida pública. Ele está atolado em dívidas. Quem? O desgoverno está atolado em dívidas. Isso é mistério da iniquidade, é atolado em dívidas. Então o que ele faz? Sem dinheiro, ele vai produzir impostos. Então ele ordena, isso é fácil, pessoal, ao Banco Central que emita moedas. O que é isso? Imaginemos que nós, que Deus nos livre, tivéssemos uma máquina de fazer dinheiro. Dívida, roda dinheiro. O Banco Central faz isso. Quando o povo percebe que há dinheiro circulando e a inflação galopante, e o exemplo de um jornalista, recentemente, ele fez assim um exemplo de inflação. Quantos aqui conhecem panetone? Se come ou não é problema de cada um, mas o panetone é conhecido. Há 3 anos que o panetone passou de 500 gramas ou 500 gramas para 400 gramas e aumentou de preço. Diminuiu o peso e aumentou o preço. Então, o desgoverno gera o quê? Déficit, dívida pública. Então, vai agora mexer no imposto de renda, não é ele que mexe não, é o Banco Central, que injeta recurso, e ele pega dinheiro, dívida. Então, esse é o pior, o mais catastrófico desgoverno da história recente da nossa República. O mais endividado. Então, esse é um exemplo. Segundo exemplo, para entrarmos aqui no império, ou no mistério da iniquidade, é: desde quarta-feira passada, eu não me atreveria, eu só comuniquei isso no privado para algumas pessoas, mas não publiquei ainda. Quando tiver noção do que se trata, eu postarei. Desde quarta-feira passada, aqui o Nicolás Maduro, presidente ilegal da Venezuela, não aparecia em público. E aí correu o boato de que ele teria fugido. E de fato ele não aparecia. Houve uma interlocução entre ele e o gestor norte-americano Donald Trump. E o Donald então o aconselhou a pegar asilo na Turquia, na China ou no Irã. E levasse seu filho, sua mulher. Isso foi revelado pelo Donald Trump, só isso. E lá eles seriam intocáveis, desde que ele saísse do governo da Venezuela. Mandou trancar o espaço aéreo venezuelano, poucos são os aviões que trafegam por ali, e ele então proibiu. E quando foi domingo, supostamente, hoje existe inteligência artificial, ele teria sido visto num café da manhã. Então isso ensejou, e não apareceu mais, isso ensejou que agora, daqui a 5 minutos, a Casa Branca esteja reunida com as Forças Armadas, com o Comando Geral norte-americano das Forças Armadas, onde Donald Trump dará ao mundo uma notícia sobre o Nicolás Maduro. Então nós só vamos nos posicionar oficialmente quando essa versão for dada, amém? Por que o pastor está falando isso? Porque o mistério da iniquidade opera. E ele não opera só a nível do que nós imaginamos, em todos os níveis. Por isso que eu estou tocando nesse assunto. Versículo 8. Vamos remir o tempo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua ou de sua vinda. Quando é que de fato então será revelado o iníquo? Quando for afastado aquele que agora o detém. Quando o Espírito Santo sair com a noiva para o grande, ou para a grande ceia das bodas do Cordeiro, então o iníquo será de fato revelado. De fato ele vai governar na cara limpa, na cara dura. E aí será um governo de 3 anos e meio, porque os 3 anos e meio primeiro serão de catástrofes terríveis. Muito bem.
Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda, será a vinda visível. Muito bem. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo aí é entre o ministério e o mistério da iniquidade. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Queridos, então, tudo que você está vendo, notícias, depoimentos, é segundo o poder de Satanás, segundo o poder, sinais e prodígios da mentira. Muito bem. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Cara, vai já desligar, meu amor, isso aí. Ah, é o relógio está desparafusado como Nicolás Maduro. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, por que Deus, igreja, queridos, fiquem tranquilos contra o relógio, ninguém tem culpa não, tá? Nem mezanino, ninguém, quem está entendendo? É uma força de expressão que a gente usa. Todos nós aqui sabemos disso, não tem problema. Relógio é relógio. Então, olha lá, o que eu dizia agora há pouco? Olha aqui, com todo o poder da mentira, do engano de Satanás. Aí eu li aqui, e com todo engano de justiça 10, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí foi aqui que eu entrei. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, por que Deus permite a operação do erro? Para que os que não creem em Deus, para os que não amam a palavra de Deus, deem crédito à operação do erro, amados. Ah, pastor, Deus é livre-arbítrio? Claro, ele é livre-arbítrio. Ah, pastor, Deus é assim? Ele é assim. Então, ele permite a ação do mistério da iniquidade para separar o joio do trigo, para ver quem crê e quem não crê nele. Então, queridos, isso é importante que saibamos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes deleitaram-se com a injustiça. Atenção, há pessoas se deleitando com a injustiça? Sim, isso mesmo. O irmãozinho falou com toda a categoria e poder. Isso mesmo. Existe gente se deleitando, irmãos. Não só vibrando e se alegrando, mas gozando com o mistério da iniquidade. Um irmãozinho da igreja, e para ser bem claro, o Sandro, recentemente num trabalho aqui em casa, disse: pastor, sabe por que essa turma elege esse tipo de gente? Por que, Sandro? Porque rouba junto com ele, para roubar mais fácil. Eu pediria só uma informação. O relógio foi desligado, foi isso? Amém, amém, querido. Obrigado, Lu. Fiquem tranquilos, então. É claro que não foi pelo que eu falei. Estão desbloqueando o alarme. É uma operação de justiça, tá? Para que a injustiça não opere. Quem está entendendo? Amém. Eu vou fazer aqui já estamos saindo do assunto. Marcelo, recém-chegado de uma viagem, não sei se a pastora estava na mesa, mas eu estava com eles, outras pessoas ouviram, e disse assim: pastor, eu não sabia que a Thaís falava inglês. Eu digo: pois é. Ele falou: ela fala fluentemente. Conversou lá com os africanos que, deliberadamente, os que usavam do idioma inglês, da língua norte-americana, da língua estadunidense, e ele falou: poxa, ela fala mesmo. Eu digo: é, a Nailfe, não só a Thaís, mas a mãe dela também é a Nailfe. A Nailfe é tão humilde, irmãos. Aqui no púlpito ela fala termos em inglês. Eu digo: olha, não sei se é assim. Irmão, ela é formada 2 vezes. Eu aprendo tudo que eu sei com ela. Tudo que eu sei não, quando eu dava aula, ela já era minha aluna. Tudo em inglês que eu falava é porque eu tinha que estudar. Política, enfim. Mas ela também é expert. Então o Marcelo não sabia, e claro que ele sabia, que a Thaís tem uma verborragia inglesa. Fala fluentemente o inglês. Eu dizia que a pastora também
tremenda no inglês, só que ela é muito humilde, extremamente humilde. Então, queridos, vamos lá. O que tem isso a ver com o mistério da iniquidade? Você está anotando, você está segurando. O Gama, via de regra, hoje não, mas via de regra ele fica anotando, né, Gama? Não o que a gente fala, mas os versículos, o que é dado. Então, nessa noite, quantos estão aqui conhecedores cientes de que a operação do erro age? De que a operação do erro atua? De que a operação do erro está em vigor? Amém. Mas essa operação, teme ao Senhor e respeita a presença do Espírito Santo. Por conseguinte, quantos aqui temem o diabo? Eu gostei da firmeza. Nem pisca mesmo, o povo nem pisca. Irmão, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo foge da verdadeira igreja. O diabo foge de quem prega a palavra como ela é. Não se iludam, o diabo respeita. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Muito bem. Romanos, capítulo 9. Hoje alguns irmãos vão me ajudar. Eu vou usar alguns para que possam ler. Romanos, capítulo 9, versículo 14, o nosso amado ministro Ed Filho. Romanos 9, 14. Atentamente ouçamos. Romanos 9, 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Só isso foi, filho, que eu pedi. 15 também, perdão. Amém. Perdão. Está coberto de razão, Ed. Continua, Ed. Amém. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecerei-me de quem aprouver ter compaixão. Muito obrigado, meu querido. Eu vou repetir a leitura do Ed, porque ele fez tão bem feita, eu não dando o versículo 5, 15, que agora eu a faço de novo para comentar. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Por que essa palavra, pastor? Porque ele diz que permite a operação do erro. A Bíblia diz que Deus permite a operação do erro, para que aqueles que não dão crédito à mentira, dão crédito à verdade, creiam na mentira. A injustiça em Deus agir assim? Não há injustiça. E ele responde, o nosso presbítero nos leu: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Isso também é relativo ao povo de Israel, aos gentios, e agora eu estou incluindo essa visão no que acabamos de ler. Então, querida igreja, entendamos algo definitivamente: Deus, o Senhor, é poderoso, é vitorioso, Ele não tem medo, e quem anda nele e tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Então, o império das trevas e o mistério das trevas não é para nos impor medo, mas para nos despertar coragem. Coragem de reagir, coragem de falar, coragem de se expressar e não ter medo quando você fala a verdade. Muito bem. Nessa noite, eu quero acompanhar, e é uma leitura um tanto quanto longa, mas eu aproveito rapidamente. Deixa eu ver se temos o tempo suficiente. Temos para nos... Eu vou deixar por último essa leitura extensa, para não perder
também o fio da meada. Anderson Vecchioni, nosso ministro amado, nos lerá a segunda de Paulo a Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Uma notícia linda nessa noite: Deus te conhece. Deus me conhece. Mas não é o conhecer superficial, não. Estou vendo Nayuf, estou vendo a Fran e o Mara, estou vendo aqui os irmãos todos. Não é assim. Ele conhece profundamente. Ele sabe o que nos vai no coração. Ele sabe quem tem medo do diabo e que tem prazer na injustiça. Ele sabe quem ama a justiça e resiste ao diabo. Amém, igreja? Porque este selo está na tua, na minha, na nossa vida. Que selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Oh, amado, é tão bom tu chegares aqui no domingo, na segunda, quando podes, enfim, estares aqui em congregação e tu teres no coração essa dimensão. O Senhor me conhece. Existe na minha vida um selo. Existe no meu coração um selo. Ele sabe que eu pertenço a Ele. Isso é impagável, isso é indescritível, isso é até inenarrável. Não temos palavras, porque Ele é maravilhosamente, assombrosamente, gloriosamente Deus. Amém, queridos? Uma outra palavra simples, mas que queremos reforçar, está aqui em Mateus 24:24, que eu peço a leitura da nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves. Presbítera Andriane, Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muito obrigado, presbítera do Senhor. Porque surgirão, é plural, não são poucos. Porque surgirão, escute essa, falsos cristos e falsos, diga operando. Olha lá a operação do erro, meu irmão, isso é muito sério. Operando grandes sinais e para enganar, se possível, os próprios eleitos. Para enganar, se possível, até aqueles que possuem o selo. Este é meu, este é minha igreja, este é meu povo, este me diz o Senhor é meu Deus. Eles operam, irmão, a operação do erro está infestando o universo. Daqui a pouco você vai ler que Paulo diz entre nós, até na igreja. Então a operação do erro está em todo lugar. E para enganar, disse Jesus, se possível, os próprios eleitos. Aí leu a nossa presbítera. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Que sinais e prodígios são esses, segundo Tessalonicenses? Da mentira, da mentira, da mentira, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ora, se um eleito pode ser enganado, imagine aquele que não é nem eleito. Esse já está enganado para sempre, né? Vive enganado pelo erro. Então, nessa noite, eu peço que o nosso amado presbítero também, Luciano Gonçalves, nos leia 1 de Timóteo 4, muito conhecida essa leitura, 1 de Timóteo 4, versículos de 1 a 2. Glória a Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Muito obrigado, meu presbítero amado. Ora, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo afirma, não são homens, é aquele que é o autor da palavra. O Espírito Santo afirma claramente, expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão. O que é isso? Se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. A espíritos, não é demônio, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Obrigado, querido. Obrigado, Ed. Obrigado, Luciano. Essa equipe é uma benção. Então, vou repetir a leitura. Já demos isso aqui uma vez num outro ângulo. Essa leitura tremenda do Lu. Olha aqui, igreja. Vamos discernir juntos. Quero perder um pouquinho de tempo. Vamos até evitar o tema maior, o texto maior, para não sairmos daqui. Ora, o Espírito afirma expressamente. Quem é que afirma expressamente? O Espírito Santo. Que nos últimos tempos alguns apostatarão, apostatar e desviar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Não é demônios, espíritos enganadores. E a ensino de demônios olha o veículo que o diabo usa, pela hipocrisia, pelo fingimento dos que falam. Preste atenção na leitura. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, qual é o papel da operação do erro? Escute bem para que nós aprendamos. Uma vez trabalhei isso aqui. O diabo está presente, ele não penetra, mas ele está presente. Mas quem é que ele procura na igreja para usar? Segundo essa leitura, segundo esse texto. Hipócritas, que têm a consciência cauterizada. Ele... Quem lembra do alarme do relógio que o Lu já desligou? Ali. O que é isso? O hipócrita no meio do povo. Ele tem a mente cauterizada. Então vamos usá-lo. Aí a Bíblia diz que esse espírito humano é minúsculo, esse espírito humano, vamos inventar o nome para não ofender ninguém da igreja. O paralelepípedo, o Dagoberto, sempre uso, né? E as irmãs conheceram o Dagoberto lá fora, tem nada a ver com esse que eu falo. Está aqui, ele é um espírito enganador. Então o diabo olha, só o alarme. Aí ele diz, no meio do povo existe uma mente hipócrita, que não crê na palavra, que não segue as escrituras. E tem cauterizado a própria mente. Cauterizada para quê? Para a palavra. Pode pregar, o espírito pode agir que ela não sente nada. Mas ela é um espírito enganador. E aí é que ele vai introduzir, por essa mente hipócrita e cauterizada, ensino de demônios. Não é demônio que vai abrir o guarda-roupa. Não, isso é papo furado. Olha o demônio, vai cuidar da vida. Eu estou falando para aquele que vê demônio. Eu quero saber de ver demônio, quero ver o Senhor e sua glória. Então escuta, a igreja amada do Senhor. A glória valeu, mexeu com as nossas entranhas. O espírito enganador tem a mente cauterizada pela hipocrisia. E é aí que entra o ensino de demônios, para perturbar, para azucrinar a vida da igreja. Por isso que nós temos que ter discernimento. Olha com quem você conversa. Não é para que você agora seja sisudo, não. Sorria, seja simpático, tenha empatia, abrace. Mas perceba o que te falam. Perceba o que se diz. Principalmente quando se trata da palavra de Deus. Nessa noite, preste atenção. Nós poderíamos aqui ainda elencar passagens maravilhosas, mas o importante está sendo dito.
Eu peço então que nessa noite façamos uma conexão. Dá tempo para fazer? Dá. Dá tempo para fazer essa conexão. Eu peço então que a ministra Tiele Patrícia nos leia Colossenses 1, 28c. Aí a Tiele vai começar, igreja, para todos nós, a partir da última vírgula, que vem em seguida, a fim de que apresentemos, tá bom? Então a Tiele vai ler Colossenses 1, 28c e, deixa eu ver se é 28c ou 27c. É 27c, né? E 28, obrigado por quem informou. Então vamos lá, Tiele. Colossenses, capítulo 1, versículo 27, parte C, desculpe a confusão, parte C, e depois o versículo 28. Deu para entender, Tiele? Não, minha linda, perdão. A Tiele agora entrou para valer. É 28C, Tiele, é isso, você tem razão. E 29, 28, só o C. A partir daí, Tiele, a fim de que apresentemos, e você entra no 29. Mais uma vez o pastor errou. Vai, Tiele. Deu para pegar agora? Deu. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Muito obrigado, Tiele. Vou repetir a leitura da Tiele por questão didática, para ficar bem gravado. Não percamos. Olha lá. A fim de que apresentemos todo homem, toda a igreja, toda a membresia perfeita em Cristo. Para isso é que também eu me afadigo, disse Paulo, me canso, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Primeira descoberta, observe se a sua liderança se afadiga na palavra para te tornar perfeito em Cristo. Se esse modelo está na liderança, essa liderança é dirigida pelo Espírito Santo. Leu a Tiele, a fim de que apresentemos todo homem, a palavra que está sendo pregada para todos nós, todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também, disse Paulo, me afadigo, me esforço, o mais possível, segundo a sua eficácia, o seu poder que opera eficientemente em mim. Você tem que discernir também a operação do Espírito Santo. Nós temos que discernir, vem de Deus ou não vem? É Deus quem está falando ou é a natureza humana? Amém? Para concluirmos e concatenarmos essa leitura tão bem feita pela Tiele, Filipenses 3, de 17 ao 19. Filipenses 3, de 17 a 19. Como vocês sabem, a pastora passou por uma cirurgia dentária, obviamente odontológica, e não pode ler. E pediu para não ler e com razão. Então, nessa noite, eu peço mais uma leitura pela missionária Mara Simone, que se encontra em Filipenses 3, de 17 a 19. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos, vocativo, igreja, sede imitadores meus, escreve Paulo, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual é o modelo que a igreja tem em sua liderança? Tornar todo homem perfeito em Cristo. Pregar a palavra como ela é. Como disse a presbítera Andriane quando entregou a palavra. Vamos ouvir agora a sã doutrina. Então é isso. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre
muitos andam dentro da igreja, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos da conversão, são inimigos da renúncia, são inimigos da negação do eu, são inimigos da grandiosa manifestação de Cristo para nos tirar o pecado. O destino deles é a perdição, o Deus D minúsculo deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Visto que, só se preocupam com as coisas terrenas. A principal preocupação da igreja é com o reino dos céus. A principal preocupação da igreja é imitar os que são de Cristo. Sede meus imitadores, escreveu Paulo, como eu, Paulo, sou de Cristo. É esse modelo que precisamos ver na igreja. É fácil ser cristão? É, irmãos. Basta ter entendimento. Quem lembra do Dirceu, que foi dito outro dia de púlpito? Quem lembra quem é o Dirceu? O olhar de vocês é de convicção, discernimento. Tenhamos discernimento.